Olá, alunos. Fiquei devendo para vocês a resolução de alguns exercícios, então irei fazê-las com vocês agora para tentar deixar esse vídeo o mais curto possível. Lembrando que qualquer dúvida você pode estar lá na plataforma do Google Classroom perguntando qualquer dúvida que vocês estiverem, tá bom? Então vamos lá. Lista 1. Questão número 3. Complete os quadrados a seguir. Então nós temos o seguinte: para completar quadrado, nós iremos começar extraindo a raiz quadrada das pontas, ou seja, 25x ao quadrado dentro da raiz é igual a 5x. Esse 30x, para ele ser obtido, vai ser duas vezes o valor desse 5x vezes não sei quem. E quando a gente descobrir isso, nós temos que elevar ele ao quadrado. Então, vamos lá. 2 vezes 5x é igual a 10x. 10x vezes quanto? Para 30? 3. Então, como o valor que nós encontramos foi 3, a gente vai elevá-lo ao quadrado e preencher esse quadradinho aqui, ó. 3 ao quadrado vai ser, então, igual a 9. 9. Beleza? E essa é o resultado final. Próxima questão. Na letra B, para a gente completar o quadrado, a gente vai ter que extrair a raiz quadrada de alguém das pontas. No nosso caso aqui é o 10, é o 100. A raiz quadrada de 100, é 10. E para gerar esse 40 vai ser 2 vezes alguém vezes 10, que é esse carinha bem aqui, ó. Ixi, pincel que falha às vezes. 10. Então, quem vezes 2... Desculpa, 10 vezes 2 vezes quem para dar 40y? Só pode ser o 2y. Então, para a gente fechar, a gente tem que achar o valor do quadrado. Ou seja, 2y elevado ao quadrado vai ser igual a 4y ao quadrado. E esse é o valor que a gente procura. Próxima questão. Nessa aqui, a gente vai ter que extrair as raízes quadradas das pontas. Deixar aqui mais fino. Pronto. Então, vamos lá. Temos aqui 4x ao quadrado sobre 25 dentro da raiz é igual a 2x sobre 5. Aqui do outro lado nós temos 9y ao quadrado sobre 4 dentro da raiz é igual a 3y sobre 2. E o carinha aqui do meio vai ser 2 vezes 2x sobre 5 vezes 3y sobre 2. Cancelando aqui um 2 de cima com 2 de baixo, e não tem mais ninguém para poder simplificar, o resultado então vai ser 2x vezes 3y, 6y, sobre 5. Então, esse é o valor que a gente procura. Ok? Com isso, nós temos aqui a resolução da primeira. Próxima. Foi falado para a gente fazer o cubo dessas somas. Então, vamos começar aqui com a primeira. Nós temos aqui 3x mais 5 elevado à terceira. Então, nós vamos começar essa questão da seguinte forma. Igual, igual. Aí nós vamos ter, abre parênteses, eleva ao cubo, mais, abre parênteses, 3 vezes, né? Abre parênteses, eleva ao quadrado, abre parênteses, mais 3 vezes, abre parênteses, eleva ao quadrado, mais, abre parênteses e eleva ao cubo. Então, a primeira aqui é referente a 2x. Então, vamos preencher o primeiro espaço com 2x. Então, nós temos 2x
2x e 2x. Feito isso, nós agora iremos preencher os outros espaços com 5. Então, vamos lá. Temos aqui 5, 5 e 5. Resolvendo agora, nós vamos ter, primeiro, só potência. 2x elevado à terceira é a mesma coisa que 8x à terceira. Mais 3 vezes 2x elevado ao quadrado é igual a 4x vezes 5. Mais 3 vezes 2x vezes o 5 ao quadrado, que é 25. Mais 5 elevado a 3 é 125. Agora vamos resolver todas as multiplicações. Então nós temos 8x elevado à terceira, mais 3 vezes 4 vezes 5, 3 vezes 4, 12 vezes 5, 60x, mais 3 vezes 2, 5 vezes 25, 150x, mais 125. E esse é o valor que a gente procurava, essa expressão. Próxima, nós temos aqui, mesmo caso, só que aqui nós temos algo diferente, que é aquele sinal aqui, ó, do meio. Então, nós vamos ter que mexer com esse sinal. Vou colocar aqui uma outra cor, que é cinza. Pronto. Então, nós vamos começar, primeiramente, preparando. Então, vai ser, abre parênteses, ao cubo, menos 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais, abre parênteses e eleva ao cubo. Então vamos lá. Primeira coisa, como ali é menos, aqui dentro é menos, então significa que vai variar o sinal. Os das pontas vão ser negativos, então isso aqui está errado, que é menos. Esses das pontas vão ser negativos, enquanto do meio vai ser positivo. Então vamos lá, resolvendo, vamos começar primeiramente preenchendo com o nosso x aqui, ó. Então nós vamos ter x aqui na primeira, x aqui na primeira e x na primeira. Agora nós iremos preencher a segunda parte. Ou seja, 2y, 2y e, por fim, 2y. E agora a gente vai resolver todas as potências. Então, nós vamos ter aqui, ó. Opa. X ao cubo. Eita. X ao cubo menos 3x ao quadrado vezes 2y mais 3 vezes x vezes 4y ao quadrado menos 2y ao cubo é igual a 8y ao cubo. E agora vamos resolver todas as multiplicações. Então vamos lá. Temos aqui x ao cubo, não tem ninguém multiplicando, menos 3 vezes x ao quadrado vezes 2y é igual a 6, x ao quadrado, y, mais 3 vezes x vezes 4y ao quadrado é 12, xy ao quadrado, menos 8y elevado à terceira, e aí está a sua resolução. Próxima questão. Fazer o mesmo esquema que a gente já estava propondo. Prepara a questão primeiro. Então, nós vamos ter aqui, abre parênteses, eleva ao cubo, mais 3 vezes, abre parênteses, ao quadrado, abre parênteses, mais 3 vezes, abre parênteses ao quadrado,
mais, abre parênteses, ao cubo. Agora a gente vai começar a preencher essas partezinhas de dentro. Então vamos lá, a gente vai começar com a raiz de 2. Então nós vamos ter o seguinte: raiz de 2, raiz de 2 e raiz de 2. E agora nós iremos para 3 e preencher o restante, que vai ser 3, 3 e 3. E agora a gente resolve todas as potências primeiro. Então nós vamos ter o seguinte aqui, ó. Raiz de 2 elevado à terceira é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2. Mais 3 vezes a raiz de 2 ao quadrado é raiz de 4 vezes 3. Mais 3 vezes a raiz de 2 vezes 3 ao quadrado, 9. Mais 3 ao quadrado, 27. Resolvendo isso aqui, como você está diante de uma raiz quadrada, quem está elevado ao quadrado sai, quem não está, fica. Então nós vamos ter que 2 sai, sem o quadrado, e o outro, raiz de 2, fica. Mais 3 vezes raiz de 4 é a mesma coisa que 2. Então isso aqui vale 2. Então nós teremos 3 vezes 2, 6, 6 vezes 3, 18. Mais 3 vezes a raiz de 2 vezes 9 é 27 raiz de 2. Lembrando que a raiz nesse caso só se repete. Mais 27. Agora a gente pode reduzir os termos semelhantes, ou seja, juntar quem tem raiz com quem tem raiz e número sozinho com número sozinho. Então 2 raiz de... Então nós temos aqui 2 raiz de 2 mais 27 raiz de 2 vai ser igual a 29 raiz de 2. Também temos aqui 18 mais 27 vai ser igual a 45. E é essa a resposta final que procurávamos. Ok? Próximo, lista 2 agora. Questão de número 1. Ele pede para a gente reescrever as equações. Então vamos lá, vamos reescrever essas equações. Para isso, a gente vai fazer o seguinte: extrai a raiz quadrada de 16x ao quadrado, que é igual a 4x. Extrai a raiz quadrada de 9, que é 3, e testa do meio, que é 2 vezes o 4x, que é essa primeira resposta, vezes 3, que é a segunda resposta, ou segunda resposta da raiz, né? 2 vezes 4x vezes 3 chega nesse 24. Então a sua forma fatorada vai ser o seguinte: vai ser, abre parênteses, 4x, o primeiro sinal que aparece aqui é de positivo, então mais 3 elevado ao quadrado é igual a 0. Está aí. A próxima é a mesma ideia, você vem bem aqui, extrai a raiz quadrada de x ao quadrado, que é x, extrai a raiz quadrada de 25, que é 5. E esse 10 é gerado através de 2 vezes os valores de x e de 5. Confirmando isso, deu 10. E como a gente vai usar esse primeiro sinal aqui, então a sua forma fatorada vai ser o seguinte: vai ser... Nossa, ficou muito torto isso aqui. Tá melhorzinho. Vai ser x mais 5 ao quadrado igual a 0. Está aí a sua forma fatorada. Próxima questão, já estamos na lista 3. Se x mais y ao cubo é 25 e essa expressãozinha aqui é igual a 16, determine a raiz quadrada de x ao cubo mais y ao cubo, tá? A gente tem que fazer o x ao cubo e y ao cubo surgir no meio disso aqui. Como? Vamos partir dessa informação aqui, ó, que x
mais y elevado ao cubo é igual a x ao cubo mais 3x ao quadrado y mais 3xy ao quadrado mais y ao cubo. E agora a gente vai trocar aqui as informações. Foi falado que foi falado que x mais y ao cubo é igual a 25. Então eu vou substituir essa partezinha aqui por 25. Isso é igual. Foi falado que essa outra parte aqui é igual a 16, ou seja, isso aqui tudo é igual a 16. Aí sobra pra gente o x ao cubo e o y ao cubo. Então nós temos essa expressãozinha. Esse 16 que soma, passa para o outro lado subtraindo e fica assim. Então 25 menos 16 é igual a 9. Então x ao cubo mais y ao cubo é igual a 9. Com isso a gente consegue resolver isso aqui então, ó. Então nós vamos ter que raiz quadrada de 9 é igual a 3. E esse é o valor que a gente procura. Próxima questão. Isso aqui está repetindo. Ele fala o seguinte para a gente. Determine o polinômio que representa o volume do cubo a seguir. Então vamos lá. Para a gente achar o volume de um cubo, a gente tem que saber que basta a gente multiplicar as dimensões de seus lados. Como seus lados é 5 mais A, então o volume vai ser igual a 5 mais A vezes 5 mais A vezes 5 mais A. Então o volume é a mesma coisa que 5 mais A elevado ao quadrado. Quadrado não, ao cubo. E aí, agora a gente vai resolver 5 mais A ao cubo, que é a mesma coisa que cubo da primeira mais 3 vezes o quadrado da primeira vezes a segunda, mais 3 vezes a primeira vezes o quadrado da segunda, mais o cubo da segunda. Então o volume vai ser, resolvendo potência, 125. Peraí, ficou muito rude. 125 mais 3 vezes 75, que sai daqui. 75 não, perdão. 25, já está fazendo a conta direta, que sai daqui, vezes o A, mais, isso aqui a gente não vai fazer agora, então 3 vezes 5 vezes A ao quadrado, não tenho que resolver, mais A ao cubo e também não tenho que resolver. Agora vamos fazer as multiplicações. Pode fazer direto? Pode. Então 125 mais 3 vezes 25, 75A, mais 3 vezes 5, 15A ao quadrado, mais A ao cubo. Como não tem mais nada o que somar ou o que fazer, então a gente finalizou a questão. Próxima questão. Tá finalizando, tá acabando. Ele fala o seguinte pra gente. Antes de a gente prosseguir essa questão, a gente tem que relembrar o seguinte. Que toda vez que você tiver A mais B elevado ao quadrado, A mais B não, é A mais ou menos B. Como é que a gente resolve? Quadrado da primeira, mais ou menos 2 vezes a primeira vezes a segunda, sempre mais o quadrado da segunda. Então sempre vai ter isso aqui, ó, o tal do sempre mais. Agora vamos voltar para a questão. Ele fala: para que o binômio tal se torne um trinômio quadrado perfeito, e isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, o que é necessário acrescentar, ou seja, adicionar a ele. Então vamos lá, a gente vai partir dessa ideia da seguinte forma, que se você tem aqui 16 ao quadrado menos 16A
raiz de A, acrescentar quem? Mais esse quadradinho. Então, olha lá. Essa partezinha aqui que eu estou pintando de laranja representa essa. E a roxa vai representar o quadradinho que eu quero descobrir. Então, vamos fazer o seguinte. Vou extrair a raiz quadrada de 16A ao quadrado. Então, vamos lá. Nós temos aqui 16A ao quadrado, cujo valor vai ser 4A. Para gerar o do meio, tem que ser o quê? 2 vezes esse valor vezes alguém. Então, vamos lá. Nós temos aqui 2 vezes 4, 8. 8 vezes quanto para dar 16? 2. O A já aparece e falta a raiz de A. Parece um 9. Pronto. Então, esse valorzinho aqui, ó, que eu vou destacar para vocês em vermelho, ele deve ser elevado ao quadrado para preencher esse espaço. Então, como é que a gente calcula 2A ao quadrado? Então, vamos lá. 2 raiz de A ao quadrado. Você vai fazer a propriedade distributiva. 2 ao quadrado vezes a raiz de A ao quadrado. E faz mais um passo. 2 ao quadrado é igual a 4. Raiz de A ao quadrado corta, sobrando apenas o A. Pronto. Esse é o valor a ser descoberto, ou esse é o valor a ser acrescentado a essa expressão para ela se tornar um quadrado perfeito. As últimas questões, então, ele fala para a gente elevar alguns termos ao quadrado. Então, nós temos aqui a primeira. Na questão número 2. 2m mais 5 ao quadrado. E já a gente vai fazer a questão 6, que é x elevado a 2m menos x elevado a 3m elevado ao quadrado. Então, são essas duas para a gente fazer. Então, vamos lá, que ela é bem rapidinha. Vai ser o seguinte, quadrado da primeira mais 2 vezes a primeira vezes a segunda, sempre mais o quadrado da segunda. Então, nós vamos ter 4m ao quadrado mais 4m. Opa, mais 4m, não, eu esqueci de multiplicar pelo 5 ali. Então, mais 20m mais 25. E tá aí a nossa resolução. Isso aqui lá no gabarito tava um 8 aqui, 8m. Tá errado isso aí, no caso é 20 mesmo, beleza? E a última questão, faltando elevar isso aqui ao quadrado. Então, nós vamos ter o seguinte, quadrado da primeira menos 2 vezes a primeira vezes a segunda, sempre mais o quadrado da segunda, que é uma expressão. Então, vamos lá. Temos aqui o nosso primeiro, que é o nosso x elevado a 2m elevado a 2. Expoente dentro, expoente fora, multiplique. Então, nós vamos ter x elevado a 4m menos. Agora, a gente vai fazer essa multiplicação aqui, ó. Então, nós vamos ter 2 vezes, repete a base e soma os expoentes. 2m mais 3m é 5m. Mas só falta agora a gente fazer o quadrado dessa segunda, que vai ser x elevado a 6m. E assim a gente finaliza a nossa lista. Beleza? Qualquer dúvida, me procure. Até mais.